Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Proposicrais e esse é o Explanamente número 20. Hoje daremos continuidade naquela série de 3 vídeos que eu mencionei para vocês no tema segurança. O nosso segundo subtema é conflito. Hoje falaremos um pouco mais detalhadamente sobre esse conflito que temos internamente, da velha natureza com a nova natureza. Como eu disse no explanamente anterior, a dúvida sobre a salvação provavelmente será algo comum entre todos os cristãos, porém infundada. Mas é necessário pontuar de que, apesar de infundada, essa dúvida ela é importante e ela também faz parte desse conflito que nós temos durante a vida. As dúvidas nas nossas vidas podem ser muitas, assim como as respostas para esses anseios profundos do nosso coração. Essas dúvidas, na maior parte das vezes, elas são sanadas com a nossa maturação na fé. Com o tempo, conforme vamos sendo santificados na obra perfeita da salvação, vamos abandonando o pecado e não somente isso, vamos tendo uma compreensão melhor de todo o panorama da salvação. É importante que nós entendamos essas coisas e conheçamos essas verdades, porque muitas vezes elas vão nortear nossa vida. Em um momento de angústia, talvez elas nos consolem. Em outros momentos, elas podem muito bem nos servir de escudo a tentações e pensamentos que querem nos fazer desacreditar e desanimar da vida da fé. Portanto, é muito importante termos segurança. Por mais que essas verdades estejam muito bem descritas no texto bíblico, a nossa fé muitas vezes é meio capenga e trazem para nós esses momentos obscuros, cheios de dúvida. Que bom que a nossa esperança está nas mãos do Senhor. Como eu mencionei para vocês, a nossa salvação não depende daquilo que nós fazemos, mas depende de um Deus que realiza a sua obra perfeita nas nossas vidas e que nos santifica e nos prepara para estarmos juntos dele. Pois bem, há um outro ponto que eu quero mencionar a respeito do último vídeo para sanar algumas dúvidas. Bem, no último explanamente eu também mencionei uma informação de falsos mestres que difamavam o apóstolo Paulo naquele tempo. E realmente essa informação é verídica, mas eu afirmei que eles chegaram à igreja romana antes do apóstolo Paulo, o que não é uma informação certa. Correto seria dizer que eles poderiam ter chegado lá antes dele. É apenas uma ocasião plausível e não certa. Bom, dito isso, vamos para o nosso texto. Nosso texto de hoje está em Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 24. E diz assim: Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O apóstolo aqui não economiza em ser duro. Ele diz que os incrédulos têm pensamentos vazios e inúteis. Diz que a mente deles é mergulhada na escuridão, sem luz. Eles ignoram completamente a vontade moral de Deus, revelada na face de Jesus Cristo. São completamente alheios de uma vida espiritual. Eles ignoram o verdadeiro Deus. Tampouco têm desejo de conhecer a Deus. Ignoram também os pecados os quais praticam, pois vivem em função desses pecados. Ora, é muito sabido que o mundo hoje vive atrás de poder, sexo e dinheiro, e que as pessoas se esbaldam e desejam isso com todas as suas forças. A importância de saber de todas essas coisas é para que nós tenhamos consciência dos frutos que estão presentes na vida do incrédulo, presos em uma mente completamente egoísta e egocêntrica, preocupados apenas com os seus prazeres e nada mais. Mais uma vez eu quero mencionar esse adendo. Não quer dizer que todo incrédulo terá
colherá todo o fruto ruim. Não é isso que eu estou dizendo, mas é necessário dizer que em algum nível estes frutos eles estarão presentes na vida de um incrédulo. É interessante como Paulo separa o versículo 17 e o 19 dessa maneira, né? Ele faz uma descrição do incrédulo nesses versículos e logo em seguida ele já faz uma descrição da vida do crente no espírito e como nós temos que nos revestir da nova natureza que agora temos em Cristo Jesus. Então vamos lá, do versículo 20 ao versículo 24, a primeira coisa que nós notamos é esse contraste gritante com aquilo que nós aprendemos com Jesus Cristo. Uma vez que conhecemos, devemos abandonar os desejos anteriores e permitir a transformação do Senhor na nossa vida. Talvez um cristão que viva uma vida legalista não tenha força o suficiente para isso. Isso explica porque muitos de nós, às vezes, ficamos naquela coisa do peca, confessa e nunca temos vitória sobre antigos pecados. Portanto, o que devemos fazer é tomar posse dessa nova natureza e passar a praticá-la no dia a dia, passar a aplicar isso, para que tenhamos então vitória sobre aquilo que odiamos. Mas temos que ser conscientes de uma coisa: nessa etapa, o conflito é iminente, não tem como fugir disso. Para abandonarmos velhos hábitos, obviamente que não vai ser fácil e muitas vezes não é de um dia para o outro, como eu mencionei anteriormente. Esse aperfeiçoamento acontece dia a dia. Aos poucos nós vamos abandonando coisas. Sim, existem alguns pecados que eles simplesmente morrem de um dia para o outro pelo poder de Deus, mas outros não. Eu, por exemplo, logo que me converti, deixei de falar palavrão. Foi automático, mas nem sempre é assim. Às vezes, leva bastante tempo para que essas atitudes sejam mudadas. E temos que ser conscientes de que isso será constante. Essa tentação é diária. Veja o que Lutero disse sobre essa natureza terrível que nós temos. Lutero disse assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Obviamente que o que Lutero disse não é palavra de Deus, mas talvez diga muita coisa sobre muitas dúvidas que você tem aí dentro do seu coração hoje. A verdade é que temos que confiar no Espírito Santo, nos considerarmos mortos para a vida anterior e confiar que é Deus, o Espírito Santo de Deus, quem vai aplicar a santificação nas nossas vidas. É claro, devemos estar dispostos e disponíveis para que ela aconteça no nosso coração. Se formos crentes, assim será. Como vestir roupas limpas, temos que nos achegar ao armário que Deus nos fez disponíveis e nos revestir de tudo aquilo que é santo e que vem da vontade do coração do Senhor, sabendo que o mesmo conflito que nos traz sofrimento é também o conflito que nos traz segurança. Deus abençoe a todos.